E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vocês sabem que dessa área da segurança pública a gente tira muitos aprendizados, pois estamos sempre nos piores momentos das pessoas. Ninguém chama o policial, o guarda municipal, o policial federal, de repente nos momentos felizes. Olha, tem um convite de casamento aqui para toda a corporação, tem uma festa. Geralmente é nos momentos difíceis, de perturbações, que eles lembram da gente. E a gente, no nosso dia a dia, a gente se depara com muitas situações. E eu sempre imaginei, aliado aos grandes pensadores, até mesmo os grandes professores que hoje estão aí no YouTube, Clóvis Barros Filho, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, tantas psicologias, tantas teorias, como é a da inteligência multifocal do Augusto Cury, a inteligência, segundo Howard Gardner, que fala de múltiplas inteligências, por isso não tem como a gente comparar aquele que sabe anotar o xizinho correto na prova, ao passo aquele que, de repente, é um excelente orador, ou aquele que é tão sinestésico que tem a capacidade de ouvir o outro. Enfim, a vida ela é sempre um emaranhado de sentimentos, de emoções e de possibilidades. Quando a gente percebe isso, a gente vai criando os nossos próprios conteúdos. Eu acho que viver é realizar um pouco disso. E eu, nessas ideias que tenho sempre de tentar fazer com que você reflita um pouco mais e melhor sobre os seus sonhos, projetos, as coisas que dão certo, as coisas que momentaneamente você não considera assim, eu fiz aqui um mosaico de boas ações, de bons sentimentos, e eu vou ler e explicar um pouquinho para vocês. Olha só, esta é uma lousa improvisada, né, que eu apago e escrevo as coisas aqui. É um papel próprio para isso. E às vezes você vê no fundo aqui do canal Azul Marinho, ou dos vídeos que eu gravo, você vê esta lousa com algumas frases, né, que eu coloco com pensamentos para mim mesmo. E aqui hoje eu escrevi várias coisas e eu vou tentar falar um pouco sobre elas, né? Por exemplo, caminhar. A vida é uma eterna caminhada. Pois a gente percebe que se continuarmos, se não pararmos no caminho, a paisagem sempre vai mudar. E ao passo que a paisagem muda, novos pensamentos vêm, novas oportunidades. Quando eu falo em Deus, quem é ateu e não acredita é seu próprio guia. Está com a caneta e o papel na mão, acaba sendo o ator e o autor da sua própria história. Enquanto que se você acreditar em Deus, você é apenas o ator e acredita que um ser supremo escreve os teus dias. Claro, não de forma engessada, com possibilidade por conta do livre-arbítrio, mas faz bem acreditar nesse ser supremo, principalmente nos momentos de dificuldades. Quando a gente fala em mudar, nós temos a capacidade incrível de ter hábitos. Nós somos indivíduos sujeitos de hábitos. Tem até um livro muito famoso chamado O Poder do Hábito, que as grandes empresas elas estudam os hábitos dos seus consumidores para continuar aprisionando para que eles comprem. Então quando a gente fala em mudar, não é mudar simplesmente porque acordamos numa segunda-feira imaginando isso. É fazer aquela mudança habitual, que você consiga perceber aquelas questões que você faz e nem sabe por que continua, mas se você refletir, pequenos hábitos que você altera, às vezes tem grandes significados. Quando eu falo em rir, quando a gente ri, tem até um clube do riso. O riso faz com que a gente tenha dopamina, serotonina, tantos hormônios que nos faz feliz. Tem até uma forma para você rir. Se você quiser pesquisar na internet, clube de riso, você vai perceber que você tem, inclusive, esses clubes para ensinar a gargalhar, a rir, porque o nosso cérebro não percebe muito bem quando estamos fazendo isso fingindo ou de forma verdadeira. Tem até um lema do Clube do Riso que chama finja, finge até que atinja. Quando eu digo integrar, é para que a gente perceba que nós somos apenas parte de um todo muito maior. A centelha divina, e nós somos Deus nesse conceito, pois quando estamos fazendo parte desse todo, a gente tem essa espiritualidade, e a hora que você se percebe integrado, é muito mais fácil tudo. Quando eu digo ver, porque não é apenas enxergar. Quantas vezes a gente olha e não consegue ver além daquilo que estamos olhando. E nem mesmo captamos o que estamos olhando. Porque ver significa realmente trazer para dentro do cérebro e talvez perceber situações que estejam escondidas naquela apenas olhada que damos, não conseguimos captar tudo isso. Quando falamos em viver, sabemos que existe um termo inicial, que é o nascimento, e o termo final, que é a morte. Esse intervalo entre nascer e morrer, viver,
é algo muito intenso, pois a gente vai produzir um legado. Não pela vaidade de deixar de repente aquilo que produzimos, e sim para que a nossa vida tenha valido a pena. Aquele instante feliz que temos e quando vamos partindo, realmente que seja aquela frase que dizem que os orientais dizem, né? Que nós, quando nascemos, todos em nossa volta, sorri, apenas a gente chora. Quem sabe quando a gente for embora, todos em nossa volta consigam chorar, não pelo choro de tristeza, mas sim pela perda que será a tua ausência e apenas nós estejamos naquele instante em paz, viver de uma maneira que vale a pena. Paz. A paz, todos nós sabemos, a paz ela é muito efêmera. Ao mesmo tempo que a temos, no próximo segundo podemos não mais possuir a paz. Pois há muitas coisas que nos perturbam, pois nós nos importamos com as pessoas que amamos, nos importamos às vezes com condutas que temos que atingir tantos. Eu não acredito que o ser humano quer fazer o mal deliberadamente. Às vezes até uma forma de defesa. Por isso a paz é algo a ser mantido sempre. Perdoar. Perdoar não é só um gesto realmente para que nós tenhamos expurgado os nossos pecados, para que encontremos o perdão no próximo instante que precisarmos, como está falado na oração deixada por Jesus Cristo no Pai Nosso. Perdoar para que a gente não se envenene, para que a nossa alma não se escureça e a gente perca o brilho dos olhos. Perdoar, de repente, tem um caminho, tem coisas mais fáceis, coisas mais difíceis, mas é um ato de inteligência. Quando eu digo em reprogramar-se, pois imagine, nós nascemos, crescemos com sonhos. E a partir do momento que nós vamos evoluindo, a gente vai percebendo que muitas coisas elas não sairão da forma que nós imaginamos. Se você não se reprogramar, tiver o sonho ainda de ser um astronauta, como fará quando se tornar um professor universitário ou de repente passar em um concurso público, ser um agente de segurança? Se não se reprogramar, o sonho sempre não realizado vai te perseguir. Quando eu digo em contemplar, quantas coisas bonitas realmente devem ser vistas. Olha, ir para a praia é maravilhoso, mas se no caminho você não conseguir contemplar aquela paisagem, terá perdido muito. De repente, se você for em lugares verdes, se a tua imaginação puder ver até animais nas nuvens, isso é contemplar. E acredito muito que a contemplação, não só por conta de princípios budistas e tantas outras filosofias, é a forma que a gente higieniza a nossa alma. Amar. Amar é algo que talvez seja complexo, talvez sabemos da nobreza desse sentimento, mas o que é amar para nós? E acredito muito em uma frase que li quando ainda era muito jovem, que não é só porque alguém não te ama do jeito que você gostaria que essa pessoa te amasse, que ela não te ama com todas as forças do coração dela. Amar é complexo demais, mas devemos sempre aprimorar nesse gesto. E esse mosaico de boas ações que fiz, amar com certeza estaria no centro ao lado de Deus. Dividir. Às vezes somos tão tacanhos, porque imaginamos que conseguimos algo com dificuldade. Eu não vou dividir isso fácil, eu realmente quero só cobrar, quero ganhar por isso. Eu sempre divido meus projetos, as coisas, porque da onde veio essa ideia, vira outras tantas. Eu acredito muito que nós somos instrumentos. A gente canaliza o bem, e não é tão mérito nosso. É igual nascer bonito. Às vezes a pessoa nasce tão bela, vira modelo, e tem uma arrogância por isso, mas é uma natureza, uma espiritualidade que assim permitiu. Então não é uma questão que devemos nos orgulhar, às vezes, de talentos inatos que possuímos. Aplaudir. Quantas vezes temos dificuldade em aplaudir o outro, pois quando não somos nós a estarmos no centro das atenções, às vezes isso entristece. Isso é inveja. Pois a inveja é a tristeza pela alegria do outro. Aplaudir de coração, pois isso vai produzir uma boa energia. E quem sabe a gratidão não voltará para nós. É algo que eu digo que em tudo isso está permeado, claro, de gratidão. Quando eu digo ganhar, sempre nós vamos ganhar. Vamos ganhar o próximo minuto, vamos ganhar uma conversa, vamos ganhar um aprendizado, vamos ganhar uma reflexão. E quando eu digo sobre ganhar, não é só no sentido de você amelhar coisas, e sim de perceber o quanto ganhamos em cada instante. Respeitar. Quando falamos em respeito, não é dizer para o outro,
olha, eu concordo com o que você diz, ou não concordo com o que você diz, ou ficar quieto quando o outro diz. Voltaire tinha uma frase que dizia: não concordo com o que dizes, mas lutarei até o fim pelo seu direito de falar. Respeitar. Talvez a empatia de você se colocar no lugar do outro seja a melhor forma de respeitar. Tentar sentir como o outro sente. É muito difícil, mas o respeito é uma construção. E é uma maneira pela qual você vai se apresentar também para o mundo. Quando falamos em aprender, não importa o que caia na tua mão, leia. Não importa o que está passando, não importa o que estão dizendo. Se você tiver um ouvido atento, você vai aprender e sempre. Talvez conhecimentos inúteis, talvez sobre coisas que você não vai utilizar no seu dia a dia, mas o aprendizado te enriquece e faz com que a tua capacidade de pensamento, de formular argumentos, aumente e muito. Quando falamos em ir, sempre nós podemos ir. Ir a lugares físicos, a lugares espirituais, ir no sentido de realmente não permanecer. Pois quando a gente consegue ir além, como eu até escrevi aqui embaixo, quando nós conseguimos fazer isso, é algo que nos enaltece muito. Não importa se o seu corpo esteja preso, se você conseguir ir aonde você desejar, imaginar, você lá chegará. Quando falamos em apaziguar, quantas vezes alguém vem contar alguma coisa para nós e a gente coloca mais lenha na fogueira? Apaziguar sempre. Sabe aquela questão das 3 peneiras, né? Quando alguém vai dizer alguma coisa, você gostaria que isso fosse dito de você? Você acredita que isso é verdadeiro? Você acredita que é necessário que eu saiba disso? Apaziguar sempre. Defender. A defesa, ela pode ser própria ou de terceiros. Às vezes não temos procuração para defender alguém, mas podemos, naquele interlocutor, dizer para o outro: pense de uma outra maneira. Pois nem todo agressivo é agressivo porque deseja humilhar o outro. Também, talvez, seja uma forma de defesa, defender tanto a si próprio como a outro quando for conveniente. Quando você suportar as críticas, aí parabéns para você, continue desta maneira. Acompanhar. Quantas vezes abandonamos projetos, sonhos, as metas que tínhamos? A gente deixa que as coisas por si só se direcionem e deixamos de acompanhar. É uma atitude que eu acredito que nesse mosaico de boas ações, de boas vibrações, nós conseguimos também adotar, acompanhar tudo aquilo que a gente produzir, tudo aquilo que a gente desejar para que realmente aconteça, ou a gente vai assemelhar, ou a gente vai integrar com outras condutas aqui, como reprogramar-se, e nesse acompanhamento a gente vai mudando para melhor. Quando a gente fala em criar, tantas coisas chegam em nossas mãos e temos oportunidades de ter ideias sobre aquilo. Vamos criar, vamos produzir. Eu sou formado em Direito, também em Pedagogia, e eu fico sempre pensando em métodos de estudo, como a gente pode melhorar essa questão de aproximação. Então acredito que todos nós podemos fazer isso. Elogiar. O elogio, ele deve ser sincero e deve ter pertinência, mas sempre deve acontecer. Se você vê uma pessoa muito bonita ou muito inteligente, dizer isso a ela: olha, parabéns, você é inteligente, ou alguém muito bonito, nossa, como você é lindo, como você é linda, isso são elogios já conhecidos. Que tal ter criatividade no elogio? E aí sim, a pessoa para e fala: nossa, nem eu sabia que eu tinha essa virtude. É algo muito interessante. Voar. Às vezes, nós sonhamos que estamos voando, e acho que todos já teve este sonho, como a liberdade é boa do voo. E aqui eu falo no sentido não literal da palavra, mas sim para que nós imaginemos o quanto podemos se nos desapegarmos daquelas crenças que diariamente nos aprisionam. Voar. Produzir. Às vezes ficamos no WhatsApp, ficamos no e-mail, ficamos no Facebook e deixamos de produzir. Produza frases, produza textos, produza vídeos, produza conhecimento, produza aprendizado para você, mas produza. Não deixe que os minutos eles apenas transcorram. Tem um filme muito interessante que fala sobre o tempo, que tudo é comprado com o tempo. Quer um cafezinho? 3 minutos. Um almoço? Meia hora. E é isso que temos, o tempo. E o tempo se vai, se você nada produzir, realmente terá sido uma vida que escoou sem o seu propósito principal, que é desenvolver os dons, talentos e virtudes que nós temos. Falar. Nem todos falam
de uma forma eloquente, formam, de repente, palavras ou frases de uma forma que a gente se encante por elas. Mas sabemos que nós aprendemos primeiro a falar, depois escrever. A fala tem traquejos, a fala tem possibilidades de auxiliar com expressões, e nós podemos melhorar muito na fala. Mas é preciso praticar. E claro, falar com sabedoria, pois a gente tem que perceber quando nós estamos sendo inconvenientes. Por exemplo, quando a gente fala demais em um vídeo, então é fácil você só dar um pause ou deixar de assistir. Mas pessoalmente a fala pode perturbar muito. E às vezes você que é tão inteligente, tão legal, pode deixar de ter essas qualidades percebidas quando for realmente um falante sem raciocinar. Eu, por exemplo, sou muito prolixo, às vezes falo bastante, gosto de falar, mas a fala ela precisa ser assertiva. Se assemelha a fala a um caçador. Quem fala sem pensar é um caçador que atira sem fazer mira. Quando dizemos sobre aceitar, a aceitação não é aquela resignação, eu nada posso fazer em relação a isso. Não. A aceitação no sentido de você assimilar, compreender onde você está, seus potenciais, aceita isso e a partir disso você evolui para os próximos degraus. Ouvir, como é difícil ouvir. Ouvir é muito complexo por um motivo muito simples. Quem fala, está com a palavra, está no centro das atenções, até a ver estufa, se estiver numa roda e parar para respirar, alguém toma a sua palavra e realmente deixa você para depois. Ouvir é muito importante, mas é algo que você precisa também desenvolver. Quando eu falo, nada aprendo. Quando eu ouço, aprendo muito. Continuando, decidir. Tá aí uma coisa complexa que nós temos dificuldades, principalmente são coisas que vão alterar demais a tua vida. Tem um livro chamado O Poder do Agora, muito legal, sobre essa questão de agir, decidir, ir para o próximo passo. E é algo que, claro, nós precisamos desenvolver. De decidir insistir. Quantas vezes a gente perde o talento que podemos ter e não desenvolvemos por deixar de insistir. A alma do sucesso é a insistência, a persistência, focar. Para ficar bom, é preciso repetir muitas vezes. É assim com os esportistas, é assim com os teóricos cientistas, insistir sempre. Dar razão. A melhor forma de abrir o espírito do outro para que ele ouça de repente os teus argumentos é dar razão a ele. Porque às vezes a pessoa vem tão ansiosa, você está errado nisso, aquilo outro. Se você, de forma serena, não sarcástica, é claro, dizer, olha, você tem razão, mas convido você para que pense também dessa maneira, tal. Dar razão é abrir o espírito do outro. Espiritualizar-se. Quando a gente fala em espiritualizar, talvez seja abandonar um pouco essa matéria e acreditar que tem muitas coisas além. Talvez tenha demônios, capetas, espíritos do bem, anjos da guarda e tantas outras coisas. Como que a gente se espiritualiza? Tentando se afastar dessa materialidade, acreditando sempre que tem algo a mais. Sem o fanatismo, pois quando você se espiritualiza deixando a materialidade também complica. Como não vai mais tomar banho, como não vai mais ter o carinho com o outro, como não vai de repente sair com amigos ou praticar no esporte. É preciso sempre o equilíbrio. Elevar. Como que nós podemos nos elevar? Primeiro que nós temos uma impressão de nós mesmos. Tem uma propaganda da Dove muito interessante, você pode procurar no YouTube, que fala que quase sempre, na propaganda é assim, uma mulher chega e ela se descreve para o retratista que faz um retrato dela. Quando uma outra pessoa descreve essa mulher, ela é muito mais bonita no retrato descrito pelo outro, pois nós somos muito críticos conosco mesmo, né? Reclamamos, de repente, do nosso nariz, de repente, da nossa orelha, né? Pois, claro, a gente tem essa dificuldade. Mas, se nós conseguirmos elevar e ir além, vai ser muito bom. E tudo isso permeado do quê? De gratidão, gente. Muito obrigado pelo hoje, pela oportunidade, pelo próximo instante. E quem sabe, se nós tivéssemos todos estes hábitos, essas condutas, que foram apenas algumas, que eu achei interessante colocar, porque você vai continuar vendo isso no final do vídeo, e aí eu apresento para vocês. Pode chamar de mosaico de boas ações, de boas condutas, verbos da paz, qualquer coisa nesse sentido. Apenas eu acredito que nós podemos melhorar diariamente. Antes que a gente chegue neste estágio, enquanto estamos assim, vamos fazer o nosso melhor, acreditando que a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até o próximo vídeo.